Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre uma questão de escolha. Sejam vitoriosos. Uma manhã bonita, num lugar maravilhoso como esse, cheio de flores, passarinhos cantando, e eu aqui tomando o meu cafezinho. Muito gostoso para iniciar esse nosso bate-papo. Então, para quem não me conhece, eu já fiz um vídeo na internet que falava sobre os seus desafios, como superar os desafios. E lá eu contei toda a minha história, né? Que são 15, quase 20 anos de história de uma atleta de fisiculturista. Né? E lá também eu explico como eu acabei sendo uma fisiculturista. Eu tenho 1,52 m, hoje eu peso 58 quilos, mas na época, além de ser baixinha, eu pesava 38 quilos. Então, só para vocês terem uma ideia de como você pode superar qualquer problema. Para mim, era assim, aquela magreza me afetava um pouco emocionalmente. E fora que as pessoas paravam, né, meus amigos, e perguntavam se eu tinha alguma doença, alguma coisa. Mas, enfim, isso nunca me prejudicou, porque eu sempre trabalhei, fazia faculdade na época, até que um dia um amigo me levou para uma academia. Essa academia foi onde eu tive aquela vontade de fazer jazz. E quando eu cheguei lá, me apresentaram a musculação, onde eu poderia desenvolver toda a minha musculatura, onde também eu poderia aprender um pouquinho de como se alimentar, porque o maior problema, acredito hoje, pensando bem, foi a alimentação. Eu não sabia me alimentar. Então eu aprendi também a forma, quantas vezes no dia. Então foi assim maravilhoso eu poder ter toda essa experiência. Mas como aconteceu tudo isso? Bom, primeiramente foi uma vontade. E essa vontade tinha um sonho grande dentro de mim de ser uma atleta. E eu não sabia qual esporte que eu poderia desenvolver. Então, foi assim muito decisivo na minha vida eu ter ido, naquele momento, para aquela academia, onde eu pude terminar a minha faculdade e poder me dedicar um pouquinho mais para o esporte, que foi assim muito bacana. Foi uma experiência de vida sensacional. Eu adorei tudo que passou na minha vida, e também para dizer para vocês que é assim, tem que ser passo a passo, não tem nada de milagroso, você tem que persistir muito, porque as coisas não vêm assim, não caem do céu. E então depende muito de você, de querer vencer na sua vida. Então, isso foi só uma preliminar, porque eu vou me apresentar um pouquinho, porque tem pessoas que vão assistir o vídeo e não sabem quem eu sou. Meu nome é Viviane Cristina Lucchesi, eu vim do Rio Grande do Sul, aqui para São Paulo. Estudei, meu sonho era trabalhar, conseguir. Eu sou formada em administração de empresas, sou atleta fisiculturista, e também confederada, e pela IFBB Internacional também, que eu competi no Ibero-Americano. E também eu sou secretária executiva. Eu trabalho, sempre trabalhei, e então esse é um pouquinho do meu currículo, tá? Aí eu treinava como hobby, e eu tô falando aqui sobre o meu esporte, não sobre o meu trabalho, nem a minha faculdade. Mas para vocês saberem que estudar também é fundamental, para você poder se expressar, para você
ter toda aquela cultura que você precisa ter como ser humano. A gente não tem que ser analfabeto, a gente tem que estudar, tem que ser alfabetizado. Isso é para todos os adolescentes também, para quem está começando, que fala que não tem que estudar. Temos que estudar também. Então, para você ser uma pessoa vitoriosa, você precisa ter várias coisas, né? Para você ser uma pessoa educada, uma pessoa inteligente. Então, eu sempre aconselho as pessoas não deixarem de estudar, é fundamental. E fazer também o que gosta. Então, você tem um sonho, você tem a vontade e você corre atrás daquele seu sonho, que é bem bacana. E eu corri atrás desse sonho porque eu tinha uma paixão muito grande pela musculação quando eu comecei a treinar e eu comecei a ver os resultados. E quando me convidaram para que eu pudesse participar de um campeonato, que era um campeonato de estreante, na academia mesmo, porque meu técnico ele era federado e ele precisava levar assim garotas, né, para incentivar as mulheres a treinar musculação. E foi fundamental para mim. Aí que eu peguei gosto e achei que era o caminho e fui. Então foi um passo a passo. Toda a minha carreira de atleta foi construída sempre um tijolinho em cima de um tijolinho. Não aconteceu assim da noite para o dia. Foi uma batalha de dia a dia, na qual eu sempre procurei ser muito disciplinada. Então, disciplina é também um fator muito importante para a musculação. E assim, eu acredito que 80% foi a alimentação também. Toda aquela orientação foi fundamental para que eu conseguisse ganhar peso, para conseguir depois a definição para o campeonato. Então eu fui para esse estreante e acabei em 5º lugar. Para mim não foi uma derrota, e sim foi mais um incentivo, porque eu percebi que ali naquele momento eu seria uma campeã, mas eu teria que batalhar muito, teria que procurar muitas pessoas para poder pegar experiências, né? Treinar com várias pessoas, então isso foi fundamental. Então, e aí eu comecei a treinar assim, muito seriamente, todos os dias, de domingo a domingo, para que eu pudesse estar e ser uma atleta de alto nível, que era o meu objetivo. Então eu fixei metas a curto prazo, e isso foi muito importante, porque em vez de você se afobar ou então querer chegar a ser um campeão a qualquer custo, não vale a pena. Então você tem que ter o seu passo a passo. Então foi isso que eu fiz. E também uma decisão muito séria foi quando eu troquei de técnico. Foi uma questão de escolha, porque eu queria ser uma vitoriosa. Foi quando eu conheci a atleta, né, que estava indo para o Mundial, Nuri Lareg, que eu agradeço muito. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha carreira, porque eu aprendi muito com ela. E naquela noite da apresentação dela que eu fui, e eu fiquei assim apaixonada, porque eu nunca tinha visto uma moça baixa, que nem eu, com tantos músculos, que músculo evidentemente é para o meu esporte, porque eu escolhi o fisiculturismo, né? Então não é peso. Eu não sou uma fisiculturista para levantamento de peso, que são duas coisas diferentes. Que a pessoa acha que você tem que levantar 80 quilos. Não, não é isso. Você tem que levantar os pesos conforme a sua estatura, o seu biotipo, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu escolhi a musculação para ser meu esporte. Então, quando eu fui até a residência da Nuri para a gente conversar, para ver se realmente era isso mesmo, porque as pessoas, elas falavam que eu nunca ia ser uma grande campeã dentro do esporte. E eu nunca, assim, deixei me levar, porque eu tinha certeza dentro de mim que eu seria uma campeã. Então você
tem o quê? Você tem o seu direcionamento. Você não pode escutar o que as pessoas falam. Tem que ser você. Você tem que saber o que você quer, por que você quer e o que você está fazendo. Então, é uma decisão sua, uma escolha sua. E eu consegui, no telefone da Nuri, conversei com ela se ela queria ser minha personal. E eu fui até a residência dela na segunda-feira, isso foi num sábado, na segunda eu fui até lá e a gente conversou e ela falou para mim que foi uma grande surpresa, eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira pessoa que disse que eu seria uma campeã, seria a nova campeã paulista. E aquilo me deu uma carga muito grande, me deu uma luz muito grande, uma energia muito grande para que eu conseguisse continuar aquela batalha tão grande que era a musculação. Então, pessoal, veja bem, tem muitas pessoas que te deixam para baixo e você não pode deixar, você tem que estar sempre com o pensamento positivo, pensar sempre vai dar certo, hoje não deu, mas amanhã vai dar, como eu pensava, e procurar, porque um dia Deus é tão bom que Ele coloca as pessoas certas no lugar certo onde você está. Eu a conheci, fui até lá, ela disse que eu seria a próxima campeã brasileira também, e começamos então a treinar. No dia seguinte eu fui até a residência dela, porque a gente iria até uma academia, e começamos a um treinamento. Então, fixamos uma meta, porque o campeonato seria em março, abril mais ou menos, eu estava em janeiro. Foi um risco eu ter trocado de técnico, porque poderia dar certo, poderia não ter dado, foi um risco muito grande, mas deu certo. Quando chegou no campeonato, nós treinamos muito, foi completamente diferente toda a orientação, que eu tinha um técnico masculino e passei por uma técnica feminina. Então, foi assim, alimentação diferente, treinamento diferente, quer dizer, foi assim, situação diferente de treinamento, de tudo. E foi muito bom. Eu, assim, me dediquei muito e consegui chegar no campeonato. E, para variar, Viviane nunca tem uma ou duas, sempre é uma multidão que eu tenho que competir. Então isso dá um sabor diferente. Tinham 8 meninas o campeonato paulista naquela época. E a competição foi bem acirrada, então a gente vai de manhã para uma prévia, já saiu campeão, aí você tem que se cuidar na alimentação durante o dia, para que não aconteça de você errar e você perder o campeonato, porque de manhã já sai o vitorioso, e à noite você tem que estar numa melhor forma, e foi o que aconteceu. Eu cheguei lá, e foi a minha, assim, grande satisfação, foi uma emoção muito grande, uma adrenalina muito grande, porque eu consegui o campeonato paulista naquele ano, que foi maravilhoso. Quando falou primeiro lugar, Viviane Lucchesi, foi o máximo para mim de receber aquele troféu e subir em cima do pódio, sensacional. Foi uma vitória muito grande, de muita luta, depois de 10 anos, para vocês verem, eu poderia ter desistido, mas eu não quis desistir, eu quis ir em frente e quis mostrar o meu potencial, e eu mostrei, consegui o meu sonho, mostrei o meu potencial, a minha persistência, a minha garra, a minha fé. E aí, depois disso, o que acontece? O que acontece? A gente tem que ir para um próximo passo. Então, eu tinha o quê? Um outro campeonato brasileiro. E aí começa tudo de novo. Então você tem que ter disciplina, tem que treinar com muita garra, tem que ter muito foco. E foi o que eu fiz. Aí eu peguei com mais garra ainda, com mais fé. Eu queria ganhar o campeonato brasileiro, porque eu queria entrar na seleção brasileira. Por quê? Seleção brasileira era o meu outro sonho. Puxa, já pensou ser uma atleta da Confederação Brasileira de Culturismo e para fora representar o meu país? Nossa, é a maior glória que um atleta pode ter.
de você ser escolhido, de você ir para a Confederação Brasileira. Então, e isso era o meu próximo alvo, né? Era o que eu queria, era a minha decisão. Não adianta você só ter vontade, você tem que decidir. Você quer, é a sua escolha. Você quer ser um campeão? Então você tem que ir atrás daquilo que você deseja. E fui. Então começamos todo um treinamento novamente, treinamento muito duro. Eu, assim, nunca tive coisas fáceis, para vocês terem uma ideia. Ah, ela tinha dinheiro, ela tinha carro, ela tinha isso. Não, não tinha nada disso. Eu não tinha, era eu, minha mãe. Eu tinha que tomar 6 conduções, porque eu trabalhava na época e era muito longe. Eu não tinha dinheiro suficiente para poder bancar o esporte. Então, eu tinha tudo contra a minha pessoa. Não tinha nada favorável. Porque você precisa também do seu dinheiro, porque você precisa comprar a sua suplementação, você precisa comprar tênis, precisa comprar roupa, precisa seguir com a sua vida, fora todas as suas despesas da sua casa. E eu não ganhava muito. Eu ganhava o suficiente para poder me manter, mas isso não me impediu também, porque se eu tivesse que andar a pé, eu andava a pé. Eu queria era ganhar. Então minha mãe, que eu também agradeço muito, que foi uma pessoa muito importante, mais importante do que tudo nessa vida, que me ajudou, que me acordava, que lavava minha roupa, que cozinhava para mim, que preparava minhas marmitinhas, colocava na bolsa com todo carinho, na minha mochila, e lá ia Viviane batalhar, ia trabalhar das 9 às 18, das 18 ia para Santo Amaro, pegava a condução e ia, chegava lá 8h30, treinava pra caramba e depois ainda ia fazer a sua coreografia e treinar pose, porque a gente tinha que ter uma coreografia de um minuto, né? Então eu tinha que apresentar bíceps, tríceps, a perna, abdômen, costa. Então isso era tudo muito importante, porque todo esporte tem suas regras e a gente tinha que estar dentro das regras, né? Isso foi também muito bacana, porque eu consegui tudo isso com muito sacrifício, de ir, vir, tinha saúde, né, que a saúde é muito importante, a alimentação toda pesada, de acordo com o que eu tinha que comer no dia, e fomos embora. E para que vocês soubessem, o Campeonato Brasileiro foi aqui em São Paulo, no teatro, no Grande AMB. E assim, vieram todos os atletas de todos os estados, e foi muito bacana, porque a gente faz também muitas amizades, relacionamento. É muito bacana, você convive com outros atletas, outras experiências, troca ideias, como que você fez, né, o seu treinamento, quem é seu técnico. Então a troca de experiência também é muito legal. E chegou o grande dia. E lá foi a Viviane para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é brincadeira não, é tudo fera. E eu estava muito nervosa, eu fiquei muito ansiosa, eu rezei bastante e falei, eu vou com a cara e com a coragem, porque você tem que ter coragem também para enfrentar um público muito grande. O AMB, o grande teatro AMB, era muito grande na época, apesar que agora tem outros teatros maiores, né? Mas na época era muito grande e a gente se apresentou lá. E chegou na hora. E foi muito bacana, porque me chamaram, né? Então nós éramos também, tinha de Santa Catarina, tinha de Pernambuco, tinha todos os atletas do Brasil inteiro. As meninas eram muito grandes, né? Da mesma altura que eu, muito preparadas, que nem eu também, que eu estava preparada, porque eu dei o sangue. E quando veio o resultado foi assim maravilhoso, porque pela primeira vez que eu participei de um campeonato brasileiro aqui em São Paulo, eu peguei o segundo lugar. Quando falaram o segundo lugar, a vice-campeã brasileira, eu vibrei, porque era a primeira vez que eu tinha participado de um campeonato desse porte, e sendo convidada pela Confederação Brasileira do Esporte. E eu fiquei muito feliz. Eu ganhei um troféu maravilhoso. Esse troféu é o símbolo da minha
de toda a minha persistência, de toda a minha luta, e um dia eu vou mostrar para vocês. E aí, quando eu ganhei esse troféu, que foi fantástico, juntamente com o do Paulista, que também é o marco de toda a minha carreira, que eu guardo com muito carinho, com muito amor, e significa toda a fé, a força, a coragem, disciplina, persistência da minha vida, a vontade, todos os meus sonhos realizados naquele dia. No dia seguinte, bom, foi a maior comemoração, né? Imagina você sendo a vice-campeã brasileira, primeira vez participar, uma pessoa que nunca tinha competido nessa categoria, né? Até 52 quilos, e pegou o vice-campeonato. Enfim, no dia seguinte teve um seminário, um workshop muito grande, onde veio para cá o Lee Haney, que na época tinha passado Schwarzenegger no campeonato do Mister Olímpia. Então ele veio para cá para dar algumas dicas, para treinar com o pessoal, para falar sobre toda a musculação, como tinha que fazer. E isso seria na parte da tarde. Na parte da manhã foi a maior festa, porque a gente se encontrou com todos os atletas que tinham ganho. E o mais engraçado, assim, que eu achei super bacana, foi que o pessoal falou muito no meu nome, da superação, que praticamente ninguém apostava que eu fosse ficar daquela forma, porque eu tinha celulite, eu tinha gordura, eu tinha, assim, ninguém apostava que eu, Viviane Luquezzi, ia conseguir um vice-campeonato brasileiro e ser uma campeã paulista. Então eles falaram muito da minha superação, de como eu treinei bastante, de como eu lutei para chegar até ali, porque não foi fácil, com todos os obstáculos, tudo contra, não tinha nada favorável, né? E depois disso, na parte da tarde, então houve toda aquela apresentação do Lee Haney, para que mostrasse os treinamentos. Ele tinha um intérprete. Eu não falo a língua, não falava a língua, então eu não conseguiria falar com ele para pedir alguma coisa. Então a gente falava em português e o intérprete falava em inglês para ele, e ele falava, então ele direcionava como fazer uma rosca direta, como um agachamento, como fazia o tríceps, né? A forma, o movimento, a postura, a respiração, enfim, tudo. E foi muito legal, porque eu queria falar muito com ele e eu não sabia como. Gente, aquele homem, primeira vez, um atleta que a gente admirava, que era meu ídolo, eu queria muito falar com ele, mas eu não tinha assim, uma forma de como chegar nele. Então eu ficava observando e ficava assim dentro de mim. Ai, eu preciso falar com ele, preciso falar com ele. Meu Deus, que vontade, mas eu não falo inglês. Eu tinha esse bloqueio. Ai, respirei fundo e fiquei aguardando até que falaram, né, que ele ia embora, porque ele tinha que pegar o avião, que era em Cumbica, que não sei o que e tal. E eu, meu Deus, e agora? E até que ele virou as costas e deu um tchauzinho. E aí? Ele vai embora e eu não consigo falar com ele. Vice-campeã brasileira, tão pequenininha perto dele, eu parecia assim um grãozinho de areia. Aquele cara enorme, nossa, muito simpático, lindo. Aí, o que aconteceu? A dona Viviane, com aquela vontade, e sempre é uma questão de escolha, ele deu tchau e eu dei um berro. Lee Haney. Ele olhou para trás para saber quem que estava chamando ele daquela forma. Aí ele me viu e eu falei, I love you. Então sempre a gente tem alguma forma de comunicação, mesmo que você não fale outro idioma. E aí ele deu risada, todo mundo aplaudiu. Ele veio até mim, me deu um abraço, me deu um beijo do lado do rosto, muito carinhoso. Foi o auge daquele dia. E aí ele deu tchau e estava saindo, aí eu, Lee Haney, e fiz assim. O que ele tinha? Ele tinha um boné que todo mundo queria. Queria a camiseta, o boné, o tênis, tudo, né, para guardar de recordação.
E o que aconteceu? Ele voltou e colocou o boné na minha cabeça. Então eu acabei, além de sair de lá como vice-campeã brasileira, de todo mundo falar da minha superação, sair com o boné do Lee Haney, que eu tenho até hoje. E um dia eu vou me encontrar com ele, eu ainda tenho fé que isso vai acontecer. E eu vou contar uma história, essa história para ele, de que o que eu fiz, de qual foi a minha escolha, de eu poder ficar quieta, de eu poder falar. E eu acredito que I love you no mundo inteiro todo mundo entenda. Então foi a maneira de eu achar, que eu achei, né, de poder falar com ele. Então foi muito bacana. Então é sempre uma decisão, uma escolha sua. Então este vídeo, ele assim, é muito simples. Tô contando aqui uma parte da minha história para vocês, que é uma história rica em detalhes, rica em decisões, em vontade, de força, de garra, porque não é para qualquer um, com tudo contra você, as pessoas falando que você não vai conseguir, que você tem o tronco maior, que as pernas não dá, que você é muito magra, que você não vai conseguir. Então, tudo negativo para cima de você. E você, pela sua fé, pela sua garra, pela sua vontade, a decisão, a sua escolha de você conseguir superar todas essas barreiras, todos esses obstáculos na vida, e você conseguir, nessa primeira etapa, ser uma campeã paulista, uma vice-campeã brasileira. No próximo vídeo eu vou mostrar os troféus para vocês, porque eu acho muito importante mostrar que realmente eles existem, e para que vocês vejam que é muito importante para um atleta, além de não ganhar dinheiro, não ter patrocínio nem nada, para você, para o seu ego, é muito importante. É maravilhoso de você ver todos aqueles troféus que eu ganhei. É um sentimento muito bonito, é um sentimento de vitória. Então a escolha que eu fiz, eu fui uma vitoriosa. Sou uma vitoriosa na vida, eu sou uma vitoriosa no meu trabalho, fui no meu esporte, que hoje estou aposentada, mas já comecei a treinar. Então comecei a treinar novamente, né, que também é uma questão de saúde, a gente tem que ter saúde. Já comecei a me alimentar também de acordo com o que requer, né, uma vida saudável, uma alimentação saudável, para que eu fique sempre bem, e que eu possa trazer para vocês mais um vídeo com coisas boas, né? Nesse mundo a gente tem tantas notícias ruins, vamos falar de coisas boas, né? De incentivo, de luta, de como você pode transformar a sua vida. E você pode, correndo atrás do seu sonho, tendo fé, sendo positiva. E tem um livro aqui que eu quero dizer para vocês, que é muito bacana, que é um livro de cabeceira. Eu gosto muito de ler, eu sou uma fã. Eu já eu vou falar para vocês, meus amigos, minhas amigas, tá? Independente de qualquer idade, você pode ser um campeão. É só você decidir e fazer, ter vontade. Vou tomar aqui mais um gole do meu cafezinho, porque eu já falei tanto, 28 minutos e 32, que eu preciso tomar um café. O café para mim é assim muito gostoso, ele me anima, e o meu dia eu sempre começo tomando um cafezinho, é muito gostoso. Num lugar tão maravilhoso que nem esse, e uma manhã tão gostosa, com o sol, com flores atrás, vocês podem ver. Então vocês podem ver também que não é um vídeo que tem uma grande produção. É o que? Uma mesa, cadeira, atrás de mim, né, poderia ser um pano branco, alguma coisa. Eu escolhi fazer ao ar livre, então é simples, não tem diretor, não tem cenografista, não tem nada, simplesmente eu
e o notebook, contando a minha história de superação, de uma grande escolha que eu fiz na minha vida. Eu poderia hoje não estar contando essa história, poderia estar em casa, na minha casa, sei lá, fazendo outras coisas, e é tão gostoso mostrar para você que todo mundo consegue, é só você querer. Então, e eu tenho aqui, como eu falei para vocês, o livro que eu adotei de cabeceira, um livro sensacional, que te dá muita esperança, que você tem fé, que você pode comprar e também ler e ver que é fundamental você ler coisas boas e que te dê incentivo. Tá me dando incentivo para eu voltar a treinar de novo. Quem sabe um dia, né? Volta a ser de novo aquela Viviane, atleta de fisiculturismo. É isso aí. Olha, esse livro aqui. Nunca Deixe de Tentar, Michael Jordan. Apresentação e comentários de Bernardinho. Bernardinho, um grande beijo para você. Você é um ídolo para mim. Por dar muitas assim dicas e falar pra gente tudo sobre uma equipe, sobre superação, sobre metas, sobre medos. Você também não tem que ter medo, porque o medo atrapalha. Então aqui neste livro, que é muito legal, se vocês puderem comprar, vocês comprem. Ele fala muita coisa bacana. Ele fala de como fixar metas a curto prazo, porque se você fixar uma meta muito longa, talvez você não consiga concretizar. Então, faça assim, curtinha, que você vai chegar lá. Então dê pequenos passos. Pequenos passos é importante. Eu dei pequenos passos também. E para mim aqui é fundamental. E eu endosso isso. Dê pequenos passos, você não estará correndo com o risco de sofrer do tipo de frustração. E é isso mesmo. Então, para você não se frustrar, você dê pequenos passos. E fixar sempre metas fixas, porque as metas elas têm que ser realistas e você tem que focar muito nelas para você poder chegar a ser um campeão. Isso é bacana, muito bacana mesmo. Também tem outras coisas que ele fala que é muito importante para você não gerar suas frustrações, determinar metas factíveis também, tá? E você tem que aprender, se você um dia você fixar essas metas, não conseguir chegar, e procure não se frustrar, porque a frustração ela te leva a uma sabedoria, a uma experiência, e você pode superar isso e ir em frente e ser bem sucedido, tá? A sua dedicação, escrever aqui também algumas coisas, porque é tanta coisa boa pra gente falar, que às vezes a gente, né, passa batido. Então, dedicação de forma... a dedicação, ela assim, ela te dá um resultado muito bom. Ela te prepara para uma realização do seu sonho. As derrotas podem ser encaradas como lições de sabedoria. Eu acho que isso é verdade, porque eu também já me frustrei muito, mas não deixei que isso deixasse com que eu não fosse atrás. Para isso devemos ter e também devemos assumir nossas responsabilidades, sem atribuir culpas a terceiros. Então, é importante você saber que é uma responsabilidade sua, não dos outros. Então, se você se frustrar, não foram os outros, é você próprio, né? Se você tem um treinamento e você não conseguir chegar naquele seu objetivo, não culpe o seu técnico ou as pessoas que estão do seu lado, é você próprio, tá? Então, é assim, você tem que batalhar, e se você for um atleta, competir para que você
consiga. Ele fala aqui também de medos. O medo é uma ilusão, e realmente é uma ilusão o medo, né? O medo pelo que ele comenta aqui no passo a passo dele, o medo, ele vem da falta de foco de concentração. Então não tenha medo. Ó, o foco, eu falei lá no começo, é fundamental porque ele vai te direcionar. Então, se você tiver foco e concentração, você não tem medo. E o seu pior inimigo é você mesmo. Então, pessoal, olha, o que eu tenho para falar para vocês, leiam esse livro, é muito bacana, tá? Tem várias respostas que às vezes você não consegue definir. Então tem aqui uma parte que ele fala que eu achei bem interessante, meu amigo, minha amiga, que o comprometimento significa assumir responsabilidades. Então tem comprometimento também, tá? É uma questão de escolha sua. Então é assim, muito bacana. O que eu li aqui, o mais importante de tudo é você ter foco. Foco é bem bacana. E quando você foca, não tem ninguém que tire você do seu caminho. E você, com disciplina, e todo esse comprometimento, toda essa força que você tem, o seu sonho, a vontade e tudo, vem de dentro de você. Você sabe que você vai conseguir. Então, vá em frente. Faça a sua escolha, meu amigo e minha amiga, e eu quero dizer que eu estou terminando aqui de falar com você. Eu acredito que eu passei uma mensagem bem bacana, porque como é uma história de 20 anos praticamente, e de muitas passagens, de muitas histórias, de muita força, de muita garra, muito comprometimento, muita coragem. Você tem que ter muita coragem também. Então, a gente vai fazer vários vídeos, comentar um pouquinho da alimentação também, que é fundamental para o atleta. Eu acho que é a parte mais importante, para que você se direcione um pouquinho. Acredito que o que eu falei aqui vai ajudá-lo um pouco na sua vida, nas suas escolhas, e é isso. É uma questão de escolha, seja um vitorioso. Olha, eu também preciso ir trabalhar. 9 horas eu entro, então vou entrar para trabalhar, tem que bater ponto e tenho que trabalhar as minhas 8 horas no dia. Então, pessoal, eu quero deixar aqui um grande abraço, um beijo, um bom dia e essa paisagem maravilhosa, que brilhem nos seus olhos e que vocês fiquem com Deus e que vocês se planejem bem, que você seja um vitorioso. Parabéns também para vocês, muito obrigada pela atenção e um grande beijo. Tchau, um bom dia.